Olá, estamos aqui na sala de encontros, leitura e arte solar da Casa Ser Cidadão, recebendo André Luiz Mansur, jornalista e memorialista. Vamos falar um pouco sobre Santa Cruz, realeza e realidade, né? Isso aí, Luiz. Obrigado. Uma coisa que me chama muita atenção, André, é que nós temos um subúrbio monárquico, né? Porque todo o poder, tanto desde do vice-reinado, reinado, império, tiveram transitando entre dois bairros do subúrbio, São Cristóvão a Santa Cruz. E isso gerou, obviamente, muita coisa, porque para onde está o poder, tem um veio de biopolítica, né, de vida política agitada. Então a gente quer falar um pouco sobre isso, né? O que é essa realidade que vivemos hoje em Santa Cruz, como a sede da Fazenda Real, também imperial, e a realeza, né, que passou por aqui, o que pôde deixar, né, de legados, ou como que essas histórias se unem entre um passado nobre e essa realidade vivida hoje de um bairro com as questões que sabemos que temos aqui. Essa expressão é muito interessante, subúrbio monárquico, porque realmente são dois bairros muito parecidos, né? O poder da família real, do império, esteve presente em três bairros, né? O centro do Rio, São Cristóvão e Santa Cruz. E os dois bairros são ligados pela Estrada Real de Santa Cruz, que, segundo Lima Barreto, era a estrada mais importante do Rio de Janeiro, porque era por ela que passavam as riquezas da capitania, da província, né? E são dois bairros que hoje sofrem muito com problemas, vários problemas, né? Sofreram uma decadência muito grande. São Cristóvão, então, com a questão da indústria, que as indústrias foram saindo de lá, os aterros que o bairro sofreu junto com o Caju. Mas são dois bairros que podem ser chamados de imperiais, né? Até São Cristóvão hoje oficialmente é chamado de bairro imperial. E Santa Cruz teve esse período que começa com a chegada de Dom João, né? Com a família real portuguesa, em 1808. Aqui já tinha tradição, na verdade, dos jesuítas, né? A fazenda dos jesuítas já era considerada uma das maiores fazendas do Brasil, era chamada de a Joia da Coroa. E Dom João, quando chega, os jesuítas já tinham sido expulsos por ordem do Marquês de Pombal, e ele fica encantado com essa região, né? E ele ele manda fazer uma reforma aqui na antiga sede do convento dos jesuítas, e aqui passa a ser seria o Palácio de Veraneio, que em Portugal também tinha essa tradição, né? A nobreza, a família real, tinha um palácio onde eles iam passar temporadas no interior de Lisboa. Então ele vem para cá, começa a vir para cá em 1808 já, e passa várias temporadas aqui. Dom João realmente ele se apaixonou por Santa Cruz, e se nós pensarmos que ele representava um dos maiores impérios do planeta, né? Santa Cruz nesse período era sede do poder de um dos grandes impérios do planeta, que ele vinha para cá, despachava também, tinha mensageiros que levavam as ordens dele pela Estrada Real de Santa Cruz, muito tempo, que levava 5, 6 horas de viagem, mas ele também passeava muito por aqui. A nobreza sempre gostou muito de caçar, né? Tinha caçadas aqui às margens do rio Guandu, ele andava muito por Sepitiba, Guaratiba. Então aqui realmente se tornou a menina dos olhos do Dom João. Dom Pedro I, criança, veio para cá junto com o seu irmão Dom Miguel, que depois iriam travar uma batalha pelo reino de Portugal. Dom Miguel que tornou-se rei. Então, usurpou o reino da Rainha Maria da Glória, e era engraçado que aqui em Santa Cruz eles faziam pequenas batalhas, né, com as outras crianças, simulavam pequenas batalhas que mais tarde se tornariam autênticas em Portugal. Quer dizer, era o quintal de férias de Miguel e do Pedro, sim, que tornaram-se depois dois monarcas, né? Exatamente. Dom Pedro chega aqui no Rio de Janeiro com 10 anos, então ele vinha muito para cá. Junto com o rei vai vir todo um séquito, né, de nobres, de acompanhantes. Depois, em 1816, chegam os pintores, né? Nós temos pinturas de Debré aqui, temos pinturas de Thomas Ender. E a lua de mel de Dom Pedro I e Leopoldina vai ser aqui em Santa Cruz. Leopoldina era apaixonada por ciências, ela começa a trazer vários cientistas para cá, eram os naturalistas, né? Que vinham fazer pesquisas aqui com a imensa flora que a gente tinha, com a imensa fauna. E cada viagem que eles vinham para cá também era um custo muito grande, né? E isso gerou um desenvolvimento para a região, porque você começa a ter fornecedores de alimentos, de um monte de coisa, de transporte. Então Santa Cruz começa a viver um período assim, de grande pujança econômica e uma vida social e cultural muito importante.
né, nesse período. Eu queria comentar que antes mesmo da chegada da família real, né, as bibliotecas jesuíticas, né, que eram muito importantes, nós tínhamos aqui um exemplo de uma dessas bibliotecas, que era da fazenda, né, dos jesuítas, e que, pelos relatos, tinham obras muito interessantes, eram uma potência cultural. Sim, os jesuítas, a educação no Brasil durante alguns séculos foi exclusiva dos jesuítas, né? O Colégio dos Jesuítas do Morro do Castelo era o único colégio que tinha no Rio de Janeiro. Então os jesuítas sempre se preocuparam muito com a questão da educação e da cultura. E outra coisa também, outro tema que eles se preocuparam muito foi a questão dos conhecimentos indígenas sobre ervas medicinais. Então você tinha aqui um hospital, que eles chamavam de botica, no qual eles pesquisaram todos os tratamentos que os indígenas faziam e catalogaram tudo. E o hospital servia para todo mundo, servia tanto para os administradores quanto para os escravos. E todo esse conhecimento foi catalogado quando os jesuítas foram expulsos, né? Um inventário dos jesuítas da fazenda, em 1759, ele colocou todos esses produtos que tinham aqui, que acabaram continuando na fazenda quando Dom João chega. Região essa que era chamada ou de Piranema ou Piracema, para alguns autores, sim. Né, pelos indígenas que aqui já estavam, claro. E também nós tivemos uma tradição musical aqui muito forte. Os jesuítas, os escravos que tinham habilidade musical, eles formaram uma espécie de banda, de conservatório, já antes da chegada de Dom João. E Dom João gostava muito de música, principalmente música religiosa. Então ele traz para cá o padre José Maurício Nunes Garcia, que era um padre mulato, o que é importante mencionar, porque era uma sociedade escravocrata, né? E aqui ele monta uma espécie de conservatório e os escravos que formam essa banda, eles vão se apresentar em vários lugares, inclusive na Igreja do Carmo, que era a catedral, lá no centro do Rio, onde hoje é a Rua 1º de Março. Mas era uma tradição que já vinha dos jesuítas. Então, que é o embrião do primeiro conservatório que se tem, né, notícia feito no Brasil, nesse nosso território. E uma origem aqui em Santa Cruz. Então toda essa presença da família real vai fortalecendo a região. A estrada real ela é ampliada, o palácio também vai sendo ampliado ao longo do século XIX. Quando Dom João vai embora, em 1821, né, voltar para Portugal, muitos escravos da fazenda aqui de Santa Cruz foram ao Largo do Carmo, onde hoje é a Praça 15, se despedir dele, né? Tinha até uma cantiga que eles faziam, que era Nosso Senhor chegou, cativeiro já acabou, porque Dom João não permitia castigo aos escravos aqui. É preciso mencionar que, embora não exista uma escravidão boa, a escravidão na época dos jesuítas ela era menos rigorosa do que em outros lugares. Os escravos não ficavam em senzaras, eles ficavam em casas individuais. Eles podiam dedicar 2 dias da semana à sua produção, suas colheitas, né, a pecuária também, e muitas vezes vendiam seus próprios produtos. Então, quando eles foram expulsos, os jesuítas, os escravos continuaram aqui. Os escravos mais velhos não eram expulsos da fazenda. Há relatos de encontrar escravos com 100 anos aqui de idade. Escravos que ficavam cegos, não poderiam mais trabalhar, mas continuavam na fazenda. Tinha uma espécie de caldeirão que eles faziam toda manhã, que era com produtos da fazenda, que era dado às crianças, né, dos escravos. Todo mundo comia nesse caldeirão. Então havia um tratamento, digamos, melhor para os escravos, que de certa forma se manteve um pouco com Dom João. Com tudo isso, há também relatos de formação de quilombos e de uma insurreição também do povo escravizado aqui na região, né? Tivemos quilombos aqui na cabeceira do Rio Guandu, né? Mas a fazenda Santa Cruz chegou a ter 2.000 escravos, né? Então nós tivemos alguns momentos assim, tinha uma cadeia também, mas era assim, pela grande quantidade de pessoas escravizadas, né, você tinha uma quantidade pequena de rebeliões, mas exatamente por causa desse tratamento, não porque houvesse escravidão boa, mas era um tratamento diferenciado em relação a outras fazendas. E nesse período também, ainda do período colonial, temos aqui na região uma obra incrível que se mantém ainda em pé e bem preservada, né, que é a Ponte dos Jesuítas, que é um monumento que qualquer cidade se orgulharia em ter, né, em tê-lo. E o Nereu Cavalcante, né, no livro dele, ele comenta que achar um absurdo não ter no entorno desse monumento, né, restaurantes e salas de exibição iconográfica, né, do período jesuítico, né, e tudo mais.
por que esse desprestígio, essa falta de interesse, né, até nesses grandes monumentos que temos ainda aqui nessa região? Né? Aí é uma questão que realmente eu venho me batendo há muitos anos, que a Ponte Jesuíta é um dos maiores monumentos da história colonial do Brasil. Né? Era uma ponte represa, e isso mostra como os jesuítas eles trabalharam muito nos processos de drenagem e irrigação dessa região. Essa região é cheia de alagadiços. Então, para torná-la cultivável, eles foram estudar nos Países Baixos, na Holanda, na Bélgica, que passavam pelo mesmo problema. Então, eles trouxeram técnicas de engenharia para cá, várias pontes e represas foram construídas, e aí tornou a região realmente cultivável para pecuária, para produtos agrícolas. E a Ponte Jesuíta estaria de 1752, está ali em bom estado até hoje, podemos dizer assim. Houve no início dos anos 2000 até um caso lá de um senhor lá com o filho, tentaram tirar parte da construção das pedras, mas aí chegou a polícia lá. E assim, hoje você tem até os moradores próximos que ficam atentos, né? Tentaram botar um circo lá há pouco tempo, mas realmente falta isso e falta muito mais coisa. Eu sempre digo que Santa Cruz é um bairro que poderia ter um incremento muito grande no circuito de roteiros históricos. Eu comparo sempre com Petrópolis. Petrópolis é uma cidade chamada de cidade imperial, que vive muito do turismo histórico, mas de Dom Pedro II para cá. E Petrópolis é construída a partir de Dom Pedro II. Santa Cruz tem Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João, Imperatriz Leopoldina, Princesa Isabel, todos os pintores que vieram, tem os jesuítas, tem escravidão e tem essas obras que ainda estão aí. Né? E temos aí um subúrbio monárquico que não é sequer nem assim evidenciado, né? Sim, a Estrada Real de Santa Cruz mesmo. Faz alguns anos a prefeitura botou umas placas ao longo. Temos os marcos imperiais, sobraram 5 marcos imperiais, foram colocados em 1826. Temos um em Santa Cruz, um em Paciência, um em Oaíba, um em Santíssimo e um em Bangu. E nesse caminho temos coisas incríveis, como a Fazenda do Viegas, que infelizmente está... A Capão do Bispo também fica em Del Castilho, também está abandonada. Temos o Campo dos Afonsos, que era a Fazenda dos Afonsos. Se você fizer um roteiro pela Estrada Real de Santa Cruz, vai levar o dia inteiro e não vai conseguir ver Imaginemos tudo. Nossas escolas fazendo esse circuito, né? Pensar história dentro do próprio lugar, né? Uma visita minha na Fazenda do Viegas me transtornou, assim, um sentimento assim, muito grave, por conta a gente sempre soube da crueldade que é a escravidão, né? E na senzala há uma abertura, uma rosácea que seria, onde caberia a passagem de um corpo humano se quisesse fugir. Mas ela é fechada por lâminas pontiagudas, né, muito cortantes, que qualquer um que assim tentasse fazer seria dilacerado. É alguma coisa assim que precisamos conhecer, né, para que nunca deixemos de ter essa indignação Por isso que os campos de concentração na Alemanha, na Polônia, são mantidos até hoje para tentar provocar esse tipo de reflexão, né? O que nós fizemos aqui, né? E a escravidão, essa região toda, esse subúrbio monárquico, foi um período de muitas fazendas, muitos engenhos, né? O meu bairro Campo Grande, por exemplo, teve muitos engenhos e todos eles com muitos escravos, né? O meu também, Bangu. Bangu também, a fazenda Bangu, o próprio Viegas ali perto. Então é uma história que tem que ser contada. E essa questão que eu falei do roteiro histórico, eu tenho visto já de uns anos para cá, muitos professores aqui da região trabalhando a história local. Isso é muito importante, porque antes, quando a gente tentava fazer um projeto desses, os próprios diretores de escola falavam, poxa, mas isso não cai no Enem, isso aí vai tirar a atenção do nosso programa. Mas eu falava, olha, eu acho o contrário. Se você estudar a história geral pela história local, você vai despertar mais interesse do aluno ainda e ele vai estudar com mais afinco, pode até fazer curso de história. Porque se você pegar, por exemplo, o processo de independência do Brasil, vamos estudar a independência, se você entender que parte dele aconteceu aqui em Santa Cruz, que Dom Pedro I, quando proclamou a independência, atravessou toda a Estrada Real de Santa Cruz, José Bonifácio chegou de Santos para Sepetiba pelo mar, foi recebido pela Imperatriz Leopoldina. Então, se você vê assim, poxa, o processo todo aconteceu aqui, passou na minha rua, na minha esquina, você gera uma aproximação do aluno com o fato histórico. O fato histórico deixa de ser distante. Verdade. Eu penso que me veio agora à mente que na história de Santa Cruz, ela está muito ligada à história da geopolítica, né? Porque inclusive a vinda da Fazenda Real é uma situação de geopolítica, né? Da invasão de Napoleão e tudo mais.
e virou aqui a sede do Império, né, português, né, de primeiro reinado e depois Império. E é um movimento geopolítico, e outros movimentos aconteceram depois da monarquia ter como uma de suas sedes Santa Cruz, né? E que trouxeram para Santa Cruz pioneirismos. Vamos falar de Santa Cruz, que também é a sede da Fazenda Real, porque essa fazenda tinha limites. A fazenda chegava até Vassouras, até Barra do Piraí, atingia 10 léguas, que eram mais ou menos 66 quilômetros. E pensar em Santa Cruz como um bairro importante da Zona Oeste, né? É o terceiro em população. Nós temos no Rio de Janeiro, né? Campo Grande, Bangu e Santa Cruz. Importantíssimo bairro, no limite extremo oeste, né? Mas que foi sofrendo desprestígios. A gente sabe disso, como toda a Zona Oeste. É impressionante pensar na Zona Oeste como um território que não aparece em lugar nenhum a sua dimensão. Eu fiz um estudo para o mestrado e não consegui encontrar esse território, a não ser medindo as diversas áreas menores, os bairros e tal. É só olhar para o mapa, você vai olhar no mapa e vai ver 70%. 2/3, né, do território da cidade ocupado pelas zonas oestes, porque são duas, né, divididas pelo maciço da Pedra Branca, a Grande Jacarepaguá, Barra Recreio, e a Zona Oeste, desde Deodoro a Santa Cruz, né? Essa que vem seguindo a linha do trem e paralela à linha do trem, a Avenida Brasil, de Deodoro a Santa Cruz, que é uma outra questão que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Porque duas linhas paralelas, né? Como e o antigo traçado da Estrada Real de Santa Cruz, que se mantém também nessa mesma linha, né? Como se fossem mesmos caminhos paralelos, né? E sem o mesmo tratamento entre os bairros vizinhos, né? Quer dizer, as estradas que ligam um bairro ao outro não existem. Inclusive, até hoje, é uma dificuldade de mobilidade pública muito grande, né? Muito grande. Pela região e tal, tudo mais. Mas eu queria dizer que outros movimentos geopolíticos aconteceram além da vinda da família real. Por exemplo, o próprio hangar aqui construído, né? Sem imaginar que daqui se tinha partida dos dirigíveis para a Europa, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Eu costumo comparar isso que você falou, da saída, quando o Dom Pedro II foi deposto do poder, foi para Portugal, que Santa Cruz perdeu sua característica de sede do poder imperial. Eu comparo muito com o Rio de Janeiro, quando a sede do poder foi para Brasília, que o Rio de Janeiro sofreu um esvaziamento político, econômico muito grande na década de 60, que tem reflexos até hoje, né? Então Santa Cruz, como São Cristóvão também, teve esse esvaziamento a partir do fim da família imperial aqui. O bairro passou por um processo de abandono muito grande, que só mudou a partir de mais obras de drenagem e irrigação no século XX, década de 20 e 30, a chegada de imigrantes japoneses, que foram muito importantes aqui, para reativar a agricultura, o famoso tomate de Santa Cruz, o aipim de Santa Cruz, que até hoje é famoso. Imigrantes que se estende também para Itaguaí. Sim, Itaguaí. Quando eu falo Santa Cruz, acho que eu procuro falar também mais Itaguaí, porque a relação de Itaguaí com Santa Cruz sempre foi muito forte, desde a época dos jesuítas, né? E aí você tem essa construção monumental aqui, aliás, que é uma característica do bairro. Vários monumentos ainda existem, né? A sede da fazenda é o Batalhão de Engenharia Militar, Vila Gran Cabrito. O Matadouro não está numa situação boa, mas a sede do Matadouro, Palacete Princesa Isabel, foi restaurado, né? Temos também esse próprio espaço onde está hoje, que era a casa do senador Júlio Cesário de Mello, que é um movimento político forte que surge no início da República, chamado Triângulo Carioca, com políticos de Campo Grande, Guaratiba, Santa Cruz principalmente. E a partir do hangar, né, o hangar foi trazido em peças para cá da Alemanha e foi montado aqui. Então é uma obra de 274 metros de comprimento, que vinha os dirigíveis para cá. Um dos últimos no mundo, né? Eu acho que não é o único não, mas tem alguns ainda, né? Tem alguns ainda, mas eu acho que com a preservação que ele tem, talvez seja o único. Existe nos Estados Unidos ainda uns que ainda funcionam como eles fazem tipo apresentações, exibições e tudo mais. Hoje ele funciona. Mas na Alemanha mesmo parece que todos foram destruídos pela guerra. Sim. Algo ainda a ser verificado, mas temos uma fonte que fala sobre isso. Até tivemos aqui mesmo nesse espaço uma conversa sobre bate-bolas e a procedência disso, e há uma das
versões de que os bate-bolas teriam sido trazidos como máscaras de mascarados, de Pierrot, dos Klaus, né? Por isso de gerar o nome Clovis, né? Como uma corruptela, por conta dessa construção do hangar e de alemães aqui presentes que trouxeram isso, como também falam a respeito do futebol em Bangu. Sim, sim. Né? São coisas que se ligam. E a gente imaginar que, por exemplo, uma grande personalidade da década de 30, 40 no Brasil, o maestro Heitor Villa-Lobos, tivesse assim, super bem vestido com um terno modelado pelos tecidos da fábrica Bangu, mais conhecidos no país inteiro, que promovia o desfile de moda, eles começaram Miss Elegante Bangu, né? Bangu, que eram tipo Miss Brasil, eram tão concorridos como, né? E que chegou a ter até repercussão internacional. Sim, foram para Paris e tudo. Que esse terno bem modelado no Heitor Villa-Lobos, com ele pegaria um voo pelo dirigível até Berlim. Imaginar que isso acontecia nessa região hoje. Você imagina a chegada de um dirigível por toda a região, como seria um acontecimento, né? Uma coisa gigantesca, monumental no ar, né? Imaginar isso parece que não é plausível e é totalmente plausível que isso tenha ocorrido, né? Não temos registro de que tenha ocorrido com o Heitor Villa-Lobos, mas isso poderia ter acontecido, com certeza. Mas o importante foi que o monumento, ele, assim, que eu acho interessante, os monumentos históricos eles foram apropriados por outras instituições, né? No caso aqui, o hangar e a sede da FENAM por instituições militares que preservaram a estrutura, como o Palacete Princesa Isabel também foi preservado. Então, Santa Cruz ainda tem uma movimentação hoje, ainda tem uma preservação de algumas estruturas importantes. Você falou da Ponte de Jesuítas. Realmente, você ter uma visitação à Ponte de Jesuítas, você poderia ter um restaurante, poderia ter uma venda de artesanato, poderia fazer peças de artesanato inspiradas na Ponte de Jesuítas, que tantas cidades do mundo fazem, mas isso passa, primeiro, pela conscientização do morador, da importância da história do seu bairro, que isso vai gerar renda e emprego para ele também, que não vai ser uma coisa assim do turista vir aqui, olhar e ir embora, não, ele vai vir, vai ser acolhido e vai gerar renda para ele. E o poder público fazia todo o planejamento, questão de segurança, de ordenamento de trânsito, que esse é um trabalho junto com a sociedade civil e o poder público. E as escolas, os alunos já pequenos, já terem essa consciência de morarem num bairro que tem esse passado importante, não só o passado monárquico, mas toda uma rede de ligações que tem aqui, econômicas, sociais e políticas. E já desde pequeno, o estudante perceber isso. Poxa, eu posso de repente fazer um turismo, ser um guia de turismo aqui no meu bairro, ter uma renda, e ele influenciar os próprios pais, que a maioria das pessoas que eu percebi no meu trabalho, nos subúrbios, não tem consciência da importância do seu bairro. Eu lembro quando a gente começou a fazer roteiros históricos de Santa Cruz, vinham mais moradores de outros bairros, até da Zona Sul, e poucos de Santa Cruz. E os que vinham falavam, poxa, mas o que esse pessoal veio ver no meu bairro? Olha só. Mas aí com o tempo, com a divulgação, o pessoal começou a vir, e aí ele dá a cor local ao passeio, porque você fala, não, aqui foi a fazenda de Santa Cruz. Aí ele já fala, não, e aqui do lado, onde tem o fórum, era o hospital também de Santa Cruz. Meu filho nasceu aqui. Aí você mostra, ó, aqui é um cinema. E aí já é a coisa que o morador traz, a contribuição. Isso você fala, é muito importante, é chamado elo topofílico, né? Quer dizer, gostar do lugar que você vive. Isso é fundamental, porque parece que a gente perdeu um quadro social de memória com os grandes afluxos que aconteceram para essa região. Como disse, é uma região muito grande, muito extensa. Não duvidem dos 70% que eu falei, tá, gente? 1/3 da cidade é zona centro, sul e norte juntos. Nós temos, se a gente fosse pensar em qual seria o centro geográfico da cidade, seria Taquara, para a gente ter uma ideia, né? A gente fala das freguesias rurais, né? As freguesias rurais que geraram todos os subúrbios e toda a Zona Oeste. Eram duas, freguesia de Irajá e freguesia de Inhaúma. E elas se desdobraram, formaram toda a área suburbana que a gente tem. E uma coisa que eu sempre falo, os livros de história, mesmo os livros clássicos, eles ficam 90% falando dessa área que você falou, que é 1/3 do Rio. E os outros 2/3 tem 10% ali no finalzinho. Sendo que a história da cidade do Rio de Janeiro, ela começa em toda a sua extensão. Ela não é uma história que começa no centro do Rio. Até aqui em Sepetiba, por exemplo. Até Sepetiba. Ela não vem se arrastando para cá, ela começa em toda a sua extensão. As Seis Marias foram distribuídas em toda a sua extensão. Então a história do Rio tem que ser contada de forma equilibrada, né? A invasão francesa por Guaratiba. Sim, até essa a Transcarioca, que é uma trilha imensa que a gente tem hoje,
Eu digo que o Duclerc, que foi o francês que comandou essa expedição, ele foi o primeiro europeu a fazer trilha no Rio, porque ele foi de Barra de Guaratiba ao centro do Rio pelas montanhas, com mais de 800 franceses juntos. Pois é. A gente está, me ocorreu aqui agora que a gente está se situando em Santa Cruz, muito o nosso relato, mas, por exemplo, assim, a gente falou sobre Bangu e falou rápido, né, sobre a importância do que foi construído ali como um bairro proletário ao modelo inglês, né? E até hoje essas construções ali, uma delas é o shopping, né? Sim. Quer dizer, a Zona Oeste tem um potencial de turismo, né? Que seja de base comunitária também, né? Seria excelente por conta da formação desse elo topofílico. E também, quando a gente comenta sobre a nobreza, e pensar que o que nos interessaria muito seria só isso, não, isso é um passado monárquico. É importante para a gente pensar nesse movimento de toda uma população, uma sociedade, né, em torno dessa. E eu acho que esses grandes fatos geopolíticos, né, tanto quanto a vinda da família real, depois comentamos sobre os dirigíveis no mundo, que é geopolítico, né, e também as guerras, as duas guerras que fizeram, por exemplo, que a região de Realengo recebesse a fábrica de cartuchos, né, de uma indústria bélica. O polígono de tiro da Marambaia, foi da Segunda Guerra. Que produziu também. Agora, todas essas coisas parece que tinham um movimento estanque, né? Começaram, ganharam força e se perderam. Foi o que aconteceu também com os 4 distritos industriais que vieram para cá. Sim. E teve uma aposta forte, quando a gente falou do quadro social, com os diversos afluxos populacionais, vieram por esse motivo, em busca de emprego e para poder fazer a ocupação da cidade, uma vez também que um outro fato muito importante que aconteceu no seu bairro Campo Grande, que foi a Citrolândia, outro movimento geopolítico, que se plantava a laranja para monocultura de importação para os Estados Unidos, né, principalmente, fez uma riqueza enorme no bairro poderosíssimo economicamente, que também durou muito pouco tempo e trocou-se por uma outra frente, a frente imobiliária de terrenos mais baratos. Então, com tudo isso, vieram pessoas por remoções de favela, como pelo projeto Aliança para o Progresso, né, que feito com os Estados Unidos, em parceria com o governo Lacerda, e criou aí as 3 vilas, né, as 2 vilas e a Cidade de Deus, né, Vila Kennedy, Vila Aliança, Aliança e a Cidade de Deus, né? E remoções que trouxeram muitas pessoas para cá com outros, com memórias que não eram compartilhadas assim que chegavam, porque eram vindas de lugares diferentes. Então criou-se um mosaico de memórias não compartilhadas. Talvez isso tenha criado na maior região do Rio de Janeiro, por divisão política administrativa, porque essas divisões são só políticas administrativas, né? Não é como uma ilha que tem o seu contorno ali pelo mar. Arbitrária. Muito arbitrária, inclusive, né? Criou-se um mosaico de memórias não compartilhadas e só o tempo e esse tipo de trabalho que fale da importância dessa região e pode fazer retornar esse sentimento de gostar do lugar, né? esse elo topofílico. Eu incluiria, inclusive, nessa questão do roteiro histórico, né? Paciência também, tinha a Fazenda da Mata da Paciência, que era administrada por uma mulher muito importante na sociedade carioca da época, Mariana Eugênia Carneiro da Costa. E Paciência, Santa Cruz e Sepitiba. Eu acho que formaria um bloco que pegaria essa questão da monarquia aqui nesse período, né? Você poderia fazer um roteiro, né? Se você tivesse uma estrutura, por exemplo, de uma pousada, de hotel, você pode passar um fim de semana fazendo esses roteiros aqui, né? Mas isso que você falou é muito importante dos estanques, né? Quando você estuda a história do Brasil, você vê que era formada de movimentos estanques. Você não tem uma harmonia, um planejamento. O meu bairro de nascença, Marechal Hermes, foi uma vila proletária. Foi fundado como uma vila proletária em 1913, que depois sofreu também com críticas de políticos liberais contra o Marechal Hermes da Fonseca, que diziam que o Estado não devia se meter na construção de moradias para os trabalhadores. Então, a fábrica Bangu também é um modelo muito interessante que está até hoje bem preservado, as construções. O arruamento de Bangu, ele é todo planejado pela fábrica. Só que assim, a laranja, né, foi um movimento que aconteceu em Campo Grande, em alguns bairros próximos, Nova Iguaçu, durou 30 anos, aí acabou. Aí vamos fazer o que com essas terras? Vamos lotear e atrair moradores para cá. Foi o primeiro incremento populacional de Campo Grande.
a transferência de comunidades para cá, como aconteceu também com Cesarão, Antares, Favela do Aço. Essas pessoas trazem a memória do seu local, né? Como você falou. E aqui como fica isso aqui? Né? Como a gente vai trazer essa história que a gente está falando agora para essas pessoas? Não, né? É importante perceber como que o movimento cultural também segue os veios do movimento econômico, né? A importância econômica de Campo Grande gerou coisas incríveis para a gente hoje pensar nessa região como o Teatro Rural do Estudante. Sim, sim. Né? O Teatro Rural do Estudante é um dos movimentos teatrais, assim, inicialmente diletante, depois profissional, né? Maior repercussão, né? Foram premiados nacionalmente, tivemos talentos do cinema como Joel Barcelos, Rogério Freud, Carlos Branco, né? Francisco Nagem. Eu gosto muito de falar do Teatro Rural porque é uma aliança também do poder público, porque a Elza Pinho Osborne, que foi a engenheira responsável pela divisão de obras, depois administradora regional, ela participou do Teatro Rural de Estudante de vários movimentos culturais de Campo Grande e outros bairros e deu uma repercussão imensa, né? O Teatro Rural realmente, a origem da lona cultural é Elza Osborne de Campo Grande. E você falando isso lembra uma personagem importantíssima que é o professor Moacir Bastos, né? Na medida em que virou um mecenas dessa nossa região, né? Ele aliado ao mecenas nacional Pascoal Carlos Magno, né? Eles, a partir a partir de uma ideia do teatro do estudante brasileiro, né? Do TEB, se cria o Teatro Rural do Estudante e com repercussões fantásticas. A gente não podia esquecer a Regina Pierrini. Porque o que acontece? Depois gera a primeira lona a partir do movimento que ela ainda manteve com Ives Macena, seu marido, e a primeira lona cultural da cidade que gera um projeto de lonas culturais nessa região. Olha como é importante quando a gente fala do veio econômico, seguindo, estabelecendo projetos culturais importantes nas regiões, né? Para onde se vai. Agora, parece que perdemos o interesse econômico por essa região, embora ela produza tanto ainda, né? Realmente, os distritos industriais, apesar de termos fortes indústrias ainda aqui, houve a falência do modelo de produção fordista e isso fez com que também não se confirmasse a aposta, né, nos distritos. E a mão de obra já não tem muito a ver com a comunidade, né? Quer dizer, a ideia do distrito industrial era exatamente gerar emprego e o pessoal vem de fora, inclusive os chineses. Com ônibus trazidos de Niterói ou de qualquer... Tem um corte ali, uma ruptura com a população, com a comunidade, né? E agora você falou do Moacir Bastos, eu tive o prazer de trabalhar com ele 7 anos e meio. Ele realmente foi o grande fomentador da cultura em toda a Zona Oeste. E nós montamos até um cineclube lá, e as poltronas eram do Teatro Dúzia, do Pascoal Carlos Olha Magno, que bacana. Né? Eram 80 poltronas lá no nosso cineclube. E ele tinha uma relação muito grande com o Burle Marx também, outra figura importantíssima para a gente Oeste, aqui. Né? Mas essa questão da indústria, né? Eu uso muito a Baía de Sepetiba, tão perto aqui, como é importante conhecer a história, porque você conhecendo a história, você conhece o perfil de ocupação do seu bairro. Sepetiba foi uma área totalmente turística, né? Um balneário carioca. As pessoas vinham para cá, alugavam casas de veraneio, que gerava renda também para a comunidade, para os pescadores, para vendedores de artesanato, restaurantes. E aí você instala indústria perto, o porto de Sepetiba trouxe poluição para a Baía de Sepetiba, depois o esgotamento sem tratamento, e você tem uma área que poderia gerar renda e emprego para a população, para o Estado também, que está lá realmente abandonada. Né? E cria uma coisa que é muito ruim para a cidade, para qualquer cidade, que é a dualização da cidade. Essa ideia que vem com o Zuenir, da cidade partida, né? Alguma coisa assim, outros conceitos de cidade dual, que são duas cidades dentro de uma cidade. Né? Alguém que conheça o Rio de Janeiro pelo seu centro, sul, as regiões, não sabe o que é esse grande corpo oculto da cidade, esses 70% outros desconhecidos, né? E isso gera, inclusive entre os próprios cariocas, um preconceito danado. A ideia do sertão, é importante trazer, o sertão carioca ficou muito impregnado entre nós, né? Que sertão, até para os moradores, um sertão, como diz o Diogo Cardoso, né? Um sertão metropolitanizado que virou, né? No nosso imaginário, o sertão carioca foi um epíteto, né, que se criou a partir de desenhos e artigos. Foi o Magalhães Correia, né? Escreveu o livro Sertão Carioca, que na verdade o grande problema é quando a palavra ganha um tom pejorativo, né? Você tem uma apropriação daquela palavra, porque subúrbio não é uma palavra pejorativa. Você pega subúrbios americanos, você vê aquelas casas assim, maravilhosas, né? Um poder público atuante.
Mas subúrbio, periferia e sertão se tornaram pejorativos. Então, quando você fala suburbano, periférico, você tá jogando ele assim para um limbo, assim, né, para um esquecimento. E essa que é a questão que precisa ser trabalhada para a gente reconstruir uma cidade que não seja dual. Acontecer coisas nesse lugar que nós estamos, chamar Zona Oeste, né? E isso ser considerado um contrafluxo é um absurdo. Uma cidade não pode ter contrafluxo, uma cidade é um organismo. Né? Fluxo tem que ser contínuo para todos os lados, harmônico. Então a gente precisa lutar contra isso, precisa lutar contra um lugar, né, de existência da Zona Oeste dentro da cidade, como, claro que para isso, especialmente o movimento cultural, sempre teve grandes nomes trabalhando isso. A gente falou do professor Moacir, que inclusive o professor Moacir criou um dos maiores, junto com a universidade e com o colégio Afonso Celso, sim, principalmente sim. Começou com o colégio, né? Afonso Celso, dos pais dele, criaram um dos maiores do Brasil, coral comunitário, que fizeram apresentações lindíssimas. Sim, na Candelário, o projeto Candelária, que até hoje é tão concorrido, e também trouxe para cá o projeto Aquários. Sim, né? Um teatro de 250 lugares, né, que ele construiu. Mas aí não podemos esquecer Valdir Onofre, um homem que criou na Zona Oeste por conta própria uma escola de cinema e de teatro, para que tivesse aqui a formação desses profissionais para fazer seus filmes, inclusive o filme que ganhou o primeiro Kikito, né, por um homem cineasta negro, né, que foi o Valdir Onofre, que manteve aqui durante décadas, sempre se manteve morando na região e produzindo dentro dessa região. Os filmes, as locações eram todas daqui, né, ou praias, ou Calçadão de Campo Grande. Calçadão de Campo Grande, que para poucos sabem, tem um projeto do Burle Marx, né? E no caso do Valdir Onofre, é importante ressaltar a importância dos cinemas de rua, que o Valdir Onofre frequentava o cinema de rua de Campo Grande, o Cine Progresso, Cine Campo Grande, o Palácio, e ele estudou cinema por correspondência com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O conhecimento dele, não tinha escola de cinema aqui na região, foi por correspondência. Ele se tornou, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros diretores negros do Brasil, e uma pessoa que nunca abandonou o seu bairro e a sua região. Né? Sim, muito importante ter lembrado dele. Memórias do Cárcere, várias filmagens foram feitas aqui, muita amizade muito forte com o Nelson Pereira dos Santos também. Isso, também de Vilma Camarate, lembrar de tantos. Os nomes agora, os atuais que estão aí produzindo, a gente não vai citar, mas esses vale a pena trazer à memória. São referências, né? São referências, e é dentro disso que a gente está conversando. Né? O passado monárquico, né? Foram 81 anos aqui, né? Mas esse resgate, essa herança, ela tem que ser preservada também no meio artístico, no meio cultural. Eu vejo hoje, né, a pandemia atrapalhou um pouco, mas é uma movimentação cultural, comunitária de base muito forte na Zona Oeste. O poder público não investiu tanto assim em espaços culturais, então o pessoal começou a arregaçar as mangas e fazer projetos. Vários coletivos hoje atuam aqui em Santa Cruz e Campo Grande, trazendo a questão da memória e da cultura. Por que a memória é tão importante? Porque você passa a isso que a gente conversou. Essas pessoas precisam ter uma memória do local em que vivem, para ter afinidade com o local, para ter um amor pelo local. Senão você não vai ter planejamento, você não vai saber nem o que reivindicar de melhor para o seu bairro. Nós criamos, nesse período, a partir do ano 2000, foram criadas casas suburbanas de arte, cultura e memória, política também, porque nunca deixa de ser tão importante. A gente pode pensar no espaço cultural Era do Rádio, no Museu Casa do Bumba Meu Boi, Raízes de Jericinó. Tem a Casa Bosca, lá em Campo Grande, temos a Casa da Rua do Amor, temos Mulheres de Pedra, Costurarte. São casas que foram construídas como centros culturais comunitários, né, para, obviamente, responder ao abandono, né, com autonomia. Com o Museu de Sepetiba. Com o Museu de Sepetiba, obviamente. Todos esses movimentos que se formaram como uma rede de museologia social. Sim. É importante a gente pensar que a museologia social tem potências grandes em Portugal e no Brasil, né? E essas potências se comunicam o tempo todo, é um movimento internacional, é claro, no mundo todo há, e nós temos uma nova rota museológica que eu convido vocês a conhecerem aqui nessa região. Algumas dessas eu citei aqui, mas são inúmeras as casas que podem ser visitadas, os espaços de cultura e memória. Eu quando comecei as pesquisas para os meus livros, né, eu comecei pelo NOP, né, que é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica aqui de Santa Cruz, fundado em 83, e lá no teu bairro, o Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos, que é o Museu de Bangu. Importantíssimo. Que são referências importantes aqui para a gente.
Mas hoje eu vejo uma movimentação assim, muito mais espalhada, né? Uma garotada aí que percebeu a importância de se fazer cultura no seu bairro. Uma vez conversando com um amigo meu jornalista, ele falou assim, eu não tenho frequentado muito a vida cultural da cidade, não tenho ido ao CCBB, não tenho ido... Mas eu falei com ele, olha, você frequenta a vida cultural do teu bairro. É muito importante você valorizar o escritor do teu bairro, o pintor, o escultor, o teatro, a música. Todo bairro tem uma vida cultural e às vezes esse pessoal não se conhece, né? Então você tem que montar as redes para essa galera se conhecer, montar espaços comuns a todos eles, como está acontecendo aqui em Santa Cruz, porque isso está tudo ligado com o que a gente conversou. Você só vai resgatar esse passado, seja o monárquico ou outros, se você tiver gente atuando na cultura aqui dentro. Não adianta ficar morando aqui e só frequentar a vida cultural lá do centro do Rio e aí, né? Nós temos, da nossa região, obras literárias que falam sobre, né? O Meu Pé de Laranja Lima é legendário nesse sentido, né? Quer dizer assim, toda uma infância em Bangu, dos anos 20, né? Em 1920, do José Mauro Vasconcelos. Ali a gente vê o Cassino Bangu, Cadetes de Realengo, a gente vê todas as citações, o Apito da Fábrica, a Faulhaber, a família, né, que produziu industrialmente aqui também. Aí a gente vai ver o Alienista do Machado de Assis falando sobre Itaguaí, a nossa região fronteira, que essa questão de fronteiras, como ele bem disse, são questões de decisões políticas e administrativas e culturalmente nós temos uma ligação muito forte aqui de Santa Cruz com Itaguaí também, como você comentou, né? Então, conhecer, nós temos aqui um fato muito interessante também que eu gostaria de citar, talvez o nosso tempo estivesse terminando, mas que a nossa, uma obra de literatura muito importante, que nasce um fenômeno internacional, né, que é o Código da Vinci, que foi feito pela Sextante, por uma editora, a partir do Geraldo Jordão Pereira, né? Geraldo Pereira Jordão, desculpa, que usou todo o recurso que ele ganhou nesse livro, com esse livro, com a edição e com os direitos desse livro publicados no Brasil, para fomentar projetos sociais e culturais na região da Zona Oeste a partir de um instituto chamado Instituto Rio, né? Quer dizer, são obras culturais, literárias, que têm uma ligação com a nossa região. Sim, vão se conectando, né? Vão se conectando. É muito importante isso que ele fez, porque essa galera às vezes precisa de uma pequena ajuda só para tocar um projeto, uma biblioteca comunitária, e às vezes essa ajuda demora a vir. Então um trabalho como esse foi fantástico. E bibliotecas estão surgindo. Acabamos de ter a inauguração no Antares da Marginal, né? Com o Gessé Andarilho fazendo com outras pessoas um movimento muito interessante ali. Movimentos aqui não faltam, a gente não teria tempo para falar sobre eles. Sim. Então, estamos nos despedindo. André, muito obrigado por sua presença aqui. Tá, obrigado mesmo por fazer parte desse projeto. A gente ainda só pode fazer assim. Por enquanto. Um abraço para todos e todas. Obrigado a todos.